Oi, pessoal. Aqui é Alexandre Strack e Maurício Longo do Mundo Exponencial. Hoje vamos falar sobre a ficção científica e o seu futuro. Mas antes de começar, se você não assinou o canal, assine aqui embaixo. Se você quer ser avisado sobre os novos vídeos, aperte no sininho. E se você está ouvindo esse podcast e ainda não assinou, assine na sua plataforma de preferência. Se você gostou do que está ouvindo ou vendo, clique no like aqui embaixo, porque o seu feedback é importante para nós. Bom, Maurício, sabemos que nesses think tanks por aí, o que mais tem se falado é sobre a importância de pessoas, sobre a busca por pessoas para escrever e falar sobre ficção científica. E você, das pessoas que eu conheço, deve estar no top 2, se não um, das pessoas que mais entendem de ficção científica. Fala um pouco para nós sobre a importância disso, dado que ficção científica tem se mostrado algo muito importante, porque são as pessoas que conseguem pensar no futuro e falar sobre isso e trazer para o presente algumas dessas possibilidades. E a gente tem visto que o futuro tem se materializado no presente cada vez mais frequentemente. É fato, é fato. Para tudo quanto é lado aí tem think tank procurando escritores de ficção científica para participar dos seus quadros. E você ser muito gentil com o top 2 aí, talvez dentro dos seus relacionamentos diretos, mas eu gosto muito de ficção científica, sempre gostei desde por volta dos 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E eu sempre continuei lendo porque eu acho que é importante você ter uma distração, né, que consegue te desconectar do mundo real e dos problemas do mundo real. E a ficção ela tem essa característica, né, de levar você para um outro mundo e colocar você uma outra realidade onde diferentes coisas são possíveis. Então, eu sempre achei muito interessante isso. E mesmo hoje em dia, vamos dizer assim, tendo zilhões de coisas para fazer, eu nunca deixei de ler e eu leio muito rápido no geral, né? Então, eu leio hoje em dia na proporção de talvez 4, 5 livros de ficção para um livro de negócio durante o ano, né? E eu estou sempre lendo um de cada um, né? Logicamente a gente demora mais tempo lendo um livro de negócio do que lendo um de ficção, então estou sempre lendo um de cada um ao mesmo tempo. Aí, dependendo da situação do momento, eu pego um diferente. Agora, a gente vê, né, pelos seriados que passam na televisão, principalmente, que dão a mesma visão para todo mundo, que muita coisa que a gente tem nossa realidade hoje, primeiro apareceu na ficção científica, né? Se a gente vai olhar Jornada nas Estrelas da Nova Geração, prestar atenção a um seriado do final da década de 80, início da década de 90, a gente vai ver o pessoal andando com tablets na mão para cima e para baixo. A série original de Star Trek, na realidade, foi responsável, vamos dizer assim, por inspirar diversas invenções, inclusive o telefone celular, que foi inventado por um cara que estava tentando reproduzir o comunicador que o pessoal utilizava, puxava do cinto e usava, né? Então, todas essas coisas, vamos dizer assim, elas vêm se materializando. E o autor de ficção científica, ele não pode simplesmente chutar uma coisa, porque ele tem que pensar nas implicações que aquela coisa tem, ou aquilo torna a história dele estranha, deixa na percepção do leitor a sensação de que a coisa foi forçada, né? Então, tem essa necessidade, né, de você ver pensar como as coisas vão se encaixar, né? Então, acho que esse não é um chute, né? Ou seja, não é aquele tipo de
tecnologia ou de invenção que você coloca, digamos assim, na história e que tem alguma implicação milagrosa, né? Ela é algo que passa a ser normal, né? É muito diferente daqueles filmes, digamos, de aventura, onde aparece alguma coisa que todo mundo sabe que é mentirosa e que não tem a menor graça. Ou seja, não é isso, né? Ou seja, é justamente uma tecnologia que, digamos, é pensada e ela faz parte do cotidiano de uma história, onde, como você falou, ela faz todo sentido, né? A questão do comunicador, do tablet, natural na história, não tem nada de inventado. No meio da conversa ou daquilo que está sendo feito, a pessoa está usando, o personagem usa o tablet literalmente como um instrumento absolutamente normal, ele não está inserido num contexto milagroso que de repente vai acontecer uma ação e o cara ele tira um tablet e aquilo muda completamente a história. Não é magia, né? Acho que essa que é uma das grandes diferenças das histórias de ficção científica para aquelas histórias, sei lá, de aventura, romance, que são inventadas e que não tem a menor graça. Ou seja, não é aquele tipo de arma do 007 que ninguém espera e de repente o cara saca sei lá, uma caneta que é uma arma e que ele mexe e de repente pá, sai matando alguém. Não é isso. É outro tipo digamos, de invenção que é totalmente fluida com a história. Até no exemplo do Star Trek, nunca é mencionado o tablet, ele nunca é foco do episódio, foco da história, de forma alguma. Isso é uma coisa que está na mão da pessoa, a pessoa dá para outra ler alguma coisa e tal. É como se fosse um pedaço de papel, só que é o pedaço de papel que eles imaginaram que ia haver no século 24, que é o 25, sei lá, quando se passa a história. Agora, você falou uma coisa que me lembrou uma descrição que um escritor americano me deu. Eu estava perguntando sobre o processo de escrita dele e ele me falou sobre essa questão de você puxar da cartola uma coisa para resolver um problema. Então, por exemplo, o personagem tem uma arma que é só de tonteio, né? Que nem aqueles tasers. E aí você precisa matar um outro cara, mas o cara só tem a arma de tonteio. Aí, como ele descreve, o mau autor, ele vai inventar na hora que se você tontear o cara 3 vezes, o cara morre. Né? Mas o bom autor, ele vai, sabendo que o cara só tem uma arma de tonteio, ele vai arrumar um jeito de tontear o adversário numa situação, numa posição em que o cara está na beira do penhasco, e aí ele é tonteado e cai no penhasco, né? Então ele cai e bate a cabeça, vamos dizer assim, porque exatamente não tem mágica. O cara tinha uma arma de tonteio e a arma de tonteio que ele tem que usar, e o que a arma tem que fazer é tontear, porque é assim que a história foi concebida. Né? Existe uma lógica, existe um racional que foi previamente construído para como tudo funciona. Se você sai inventando mudanças daquilo, elas acabam tornando aquela sua base da história inconsistente e às vezes incoerente. Porque aí, em todas as outras vezes em que o personagem teve uma situação mais perigosa e ele só tinha arma de tonteio, por que ele não matou ninguém antes e só agora que ele vai matar um cara, né? Então tem essa questão. Então o autor ele tem que realmente estar pensando naquilo que ele está postulando de tecnologia disponível, quais são as implicações daquilo. E aí daí vem o interesse dele para o think tank, porque ele é um cara que está acostumado a pensar, bom, se existir essa tecnologia aqui, quais são as implicações que ela vai ter, né? E aí no final é isso, né? Quando a gente está vivendo uma realidade que muda tão rápido quanto essa em que a gente está inserido hoje, ter essa capacidade de imaginar as consequências de uma possível nova tecnologia é extremamente importante, né? E ficção científica também é algo que
que as pessoas confundem muito, né? Porque é muito fácil confundir ficção científica com fantasia, né? A gente, inclusive, vinha conversando sobre isso há pouco tempo, né? Ou seja, por exemplo, os Jetsons, que é aquele desenho, é um desenho de ficção científica, Isso. porque a história ela é absolutamente perfeita, né? Ela não tem, ela é pensada literalmente numa vida totalmente futurística, né? No desenho, né? Ou seja, a empregada robô, a forma de locomoção, ela é uma história completamente equilibrada em si mesmo, né? Só que passa num momento futuro que não é descrita, digamos assim, a época, né? Simplesmente é no futuro. E a gente vem, obviamente, verificando que alguns daqueles objetos é, da vida dos Jetsons estão se materializando com uma velocidade incrível. Ainda não temos os carros voadores, mas estamos aí Mas nos estamos aproximando. Estamos próximos, exatamente. Mas, ou seja, assim como o desenho, tem os filmes, né? Ou seja, fala um pouco dessas classificações, porque eu acho que quem está nos assistindo deve ter algum. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas em algumas situações aonde nitidamente é ficção científica e não é, né? Porque isso gera uma confusão em quem não é, digamos, o leitor assíduo e que entende claramente das diferenças. bom, você falou assim, normalmente para quem é interessado no assunto, tanto para um lado quanto para o outro, nos dois, é muito claro o que é fantasia e o que é ficção científica. Fantasia são aquelas histórias, vamos dizer assim, onde, como meio que você falou, as coisas são mágicas, você tá em um mundo diferente, sem uma explicação técnica para aquilo, onde existe mágica ou onde você tem coisas que se comportam contra aquilo que é considerado normal hoje, né? Sem nenhuma explicação técnica. De forma geral, fantasia se caracteriza dessa forma. E a ficção científica, ela leva esse nome porque ela é, teoricamente, baseada no racional da ciência, de como a ciência vai evoluir, e você está criando uma peça de ficção que usa essas possíveis evoluções da ciência como pano de fundo para uma história que você está contando, né? A ficção científica em si se divide em muitos gêneros, e eu acho que, assim, para quem não é interessado, acaba ficando uma coisa chata, vamos dizer assim. Então, só para dar um panorama geral, o que mais comum, vamos dizer assim, é você ter uma divisão entre três tipos assim principais, né? Mas tem subtipos. O que o pessoal chama de hard science fiction, onde tudo segue as leis da física que nós conhecemos hoje como elas são. Então, é uma extrapolação direta de tudo aquilo que a gente tem hoje, sem nada inventado, vamos dizer assim. É só, vamos dizer assim, melhorias em cima do que existe hoje. Você tem o chamado space opera, que é Guerra nas Estrelas, por exemplo, é um space opera. É uma história colocada no cenário de ficção científica, onde todo o apetrecho, vamos dizer assim, de futuro é só pano de fundo. O foco principal é em contar a história, e o resto é pano de fundo, muito bem elaborado e tudo, mas não é o principal, vamos dizer assim, né? E o terceiro gênero, assim, que é subgênero, que é muito, muito extenso, é o de ficção científica militar, que é onde você enquadra coisas como as séries Battlestar Galactica, Babylon 5. São séries de ficção onde o foco está no conflito, está na luta, vamos dizer assim, numa guerra, alguma coisa assim. São três subgêneros que são bastante grandes, vamos dizer, com muito conteúdo. E todos eles têm a mesma característica do que eu falei aqui agora. Em todos eles, o autor ele tem que estar pensando, né, nessa coesão para garantir que a história não fica
não fica esquisita para o leitor. Né? Senão acaba com esse tipo de pergunta que nem eu falei, né? Pô, se o cara tinha uma arma que podia o tempo todo matar, por que ele nunca matou antes com essa arma? Né? Tem alguns grandes mestres nesse gênero, o Isaac Asimov é um deles. Ele se enquadra o quê? No primeiro característico no primeiro gênero que você falou de hard science fiction. Não, Asimov não é hard science fiction. Asimov, embora ele fosse um físico, a ficção científica dele é mais o tipo space opera, onde a ficção científica em si, né, vamos dizer assim, ela é mais pano de fundo para aquela história que ele quer contar. É lógico que em alguns dos livros dele, a ciência é fundamental. Por exemplo, ele tem uma série de livros chamada da série Robôs, né, que é conhecida como a série de robôs, onde os personagens principais são robôs. Então, é claro que a ciência está muito presente ali, mas a questão é que a forma como ele conta a história vamos dizer que humaniza o robô. Né? Você acompanha o raciocínio do robô. Então, o robô é um personagem que tem a peculiaridade de ser um robô. Né? E muitas coisas que são descritas, vamos dizer assim, são exatamente como eu falei, condicionadas por como a tecnologia evoluiu no tempo. Então, ele era uma das pessoas que fazia isso muito bem já há muito tempo atrás, e ele era uma das pessoas que via para onde a gente estava caminhando, né? Tanto que tem uma citação do Asimov que eu uso com frequência, que é aquela em que ele fala que a mudança é cada vez mais a constante para a gente, e que nenhuma decisão sensata pode ser tomada sem considerar o mundo como ele, não só o mundo como ele é, mas o mundo como ele será. Porque o que quer que você vá fazer, até você ter feito, o mundo já vai ser diferente. Né? E ele é um dos mestres dessa área, realmente. E era também um físico que escreveu uma penca de livros sobre física, né? Livro-texto de física, além de escrever uma quantidade também muito grande de livros de ficção. Eu não sei o número de cabeça agora, eu tenho uma lembrança de 70 e poucos livros, se não me engano. Aqui no Brasil a gente tem pouca produção desse tipo Pouca produção. de história, digamos assim, né? Ou seja, É. a gente vê, ou seja, é uma área onde os autores são normalmente estrangeiros, né? Ou seja, eu assim não consigo me lembrar claramente de autores brasileiros que falam, que escrevem sobre ficção científica ou que tenham ganhado tamanha notoriedade por escrever sobre ficção científica. Talvez seja uma das consequências ou uma das causas, digamos, da dificuldade brasileira na questão de inovação, dado que quando você olha os rankings dos países mais inovadores, economias mais inovadoras, o Brasil nem aparece no ranking entre os, sei lá, 150 países, a gente não está lá, né? Então, dá para entender que se a gente não consegue nem sequer escrever histórias sobre sobre imaginar esse futuro, quiçá construí-lo por aqui, né? Alguma relação pode haver, de fato, que você fez uma colocação que é totalmente verídica. Ficção científica, no geral, é visto no Brasil, entre os meios, vamos dizer assim, de publicação, tudo como uma espécie de uma bobagem, um gênero meio marginalizado. Você tem pouca produção de conteúdo nacional, quase nenhuma, eu diria. Existe, mas é muito pequena. Você tem mais hoje em dia na área de fantasia, principalmente voltado para o público jovem, pegando meio que carona com uma onda que veio de fora. Mas, de fato, na ficção científica tem muito pouco. E é um mercado fora muito grande. Né? Em língua inglesa é um mercado muito grande, tem uma demanda muito alta. O mercado brasileiro de livro é pequeno já. Né? O brasileiro já lê pouco, infelizmente. E aí, quando você tem um gênero que
que não ganha destaque, vamos dizer assim, então é pior ainda, né? Porque lá fora os escritores de ficção científica ganham a vida como escritores de ficção científica, de fato. Alguns ganham muito bem, inclusive. Eu estava conversando com um outro dia, que estava me falando que num grupo de 6 escritores com que ele estava conversando, 4 ganhavam mais de $100.000 por mês, só da venda dos seus livros. Então, lá fora é um mercado grande, um mercado que tem uma demanda grande. Acho que em relação ao que a gente tem aqui, né, realmente é pouco e pode fazer falta no desenvolvimento do raciocínio. Não um raciocínio lógico, vamos dizer assim, imediato, mas essa abstração de você partir de um impossível para pensar outros impossíveis, porque no dia que esse impossível se tornar possível, os outros vão se tornar também. Isso é bem interessante, né? Porque tem se falado tanto sobre isso nessa questão de inovação e do momento em que a gente está vivendo, de transformação digital, mudanças e tal. Muito se fala sobre vamos imaginar o futuro, vamos fazer o processo contrário, né? Ou seja, quando você vai pensar numa estratégia de longo prazo, de transformação digital principalmente, imagine como será, sei lá, o futuro da sua área de atuação daqui a 20 anos, 30 anos. E a partir dessa sua imaginação, comece a trazer para o presente para ver o que deveria, digamos, ser, você deveria estar investindo e se preocupando para que você pudesse ir em direção a esse futuro que você imagina. Só que como as pessoas, a maioria delas, não consegue, não tem essa experiência de ler ficção científica e de lidar com isso, porque, como você citou bem, são 2 os grandes clássicos de ficção científica que se vê por aqui: Star Trek e Guerra nas Estrelas, né? Fora isso, acho que as pessoas têm até grande dificuldade de nomear outras séries e outros materiais em relação à ficção científica. O senso comum para por aí. Tem grandes fãs dessas 2 séries aqui, mas se eles não são leitores como vocês, digamos assim, se dedicam a esse tipo de conteúdo, as pessoas não sabem o que é. E aí, ou seja, esse processo de imaginação do impossível é literalmente impossível, porque ninguém consegue imaginar o impossível se não sabe, se não teve contato com a possibilidade disso. Ou seja, ela não, mentalmente essa possibilidade não existe, né? Ela é bloqueada. E aí, quando você vem com essas comparações, faz como na ficção científica, e a gente tem lido muito sobre isso, utilize os métodos da ficção científica, não tem como, porque a pessoa não sabe o que é. Está falando alguma coisa que o cidadão comum, a pessoa comum no Brasil não consegue alcançar o que vem a ser isso. Eu acho que para a gente fechar esse ciclo aí de discussão, tem 2 pontos que eu queria deixar. Um é que ler é muito diferente de assistir na televisão. Quando você assiste na televisão, a imagem total está pintada para você na imaginação do diretor que fez aquela produção de vídeo. Quando você está lendo, quem constrói a imagem na sua cabeça é você. Então, existe uma diferença muito grande entre você ler ficção e você assistir na televisão. O assistir na televisão é divertido, o ler desenvolve essa capacidade de visualizar esse conjunto de coisas até então impossíveis para você. E a outra é que tem aquela história de que às vezes a ficção, a vida é mais estranha que a ficção. Outro dia eu tropecei no YouTube, por acaso, num cara que tem um canal onde ele analisa papers de físicos e ele extrapola quais são as consequências práticas daquele teoria que foi apresentada, se aquela teoria se mostra realidade. E nessa brincadeira, vamos dizer assim, de dar olhando ali o que o cara estava colocando no canal dele, eu me deparei com 3 teorias diferentes, como viajar mais rápido que a luz,
uma teoria de como gerar gravidade negativa, gravidade que repele ao invés de atrair. E tinha mais uma coisa que eu achei bizarra. Bom, me foge a cabeça agora, mas... Era Viagem no Tempo, não era essa? Uma tinha uma Não, dessas. acho que não. Me Mas lembro que a gente comentou. se você pensar, só viagem mais rápida que a luz, você pensar que existem físicos hoje trabalhando nisso e que as três teorias foram feitas meio que em sequência, uma constrói em cima da anterior, e a terceira é muito mais próxima da realidade, vamos dizer assim, do que a primeira era. Só isso, para mim, isso era de fato ficção científica, vamos dizer assim, só. Né? Mas tem gente hoje trabalhando nisso. Tem gente hoje, literalmente, investindo tempo e dinheiro em pesquisar esse tipo de coisa que, para a esmagadora maioria da população, é um futuro de daqui a 1000 anos, 2000 anos. Acho bom, como você falou, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o tema e realmente tem algumas coisas na ciência que dão a nítida sensação de ficção científica e tem gente que realmente dedica a vida. A gente acabou de ver há pouco tempo o cientista lá da partícula da vida, a partícula de Boson-Rings, que passou a vida inteira sendo ridicularizado, que ele falou que isso jamais seria demonstrado até que eles conseguiram acelerar lá no CERN as partículas e apareceu a tal partícula de Boson-Rings, então o cara passou a ser um gênio. Mas enfim, esse assunto dá para a gente falar muito, muito, porque tem muita coisa do mundo real e gente que se dedica a estudos tão específicos que realmente quem tem essa capacidade de imaginar e escrever sobre isso é, se confunde com algumas coisas do dia a dia e parece loucura realmente. Mas acho que a gente falou tudo que tinha para falar. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, mas eu acho que tá legal. Não, acho que podemos ficar por aqui. Bom, então um abraço. Valeu. Mais um, mais Falou, um, pessoal. mais um vídeo legal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.